Estamos a caminhar para o final do seu terceiro mandato enquanto Presidente da Câmara Municipal de Silves. Não se vai poder recandidatar novamente. Que balanço é que faz estes 12 anos à frente dos destinos da Câmara Municipal? Bem, é sempre suspeito perguntar à própria pessoa que balanço é que faz. Obviamente que eu faço um balanço positivo, para além daquilo que foi a minha aprendizagem em termos de pessoa com as pessoas e também naquilo que tem sido a entrega a esta missão de poder, de certa forma, contribuir para aquilo que são os interesses da população. E nesse aspecto, sem dúvida alguma, tenho que enaltecer que sinto ter contribuído para melhorias da população em geral do nosso Conselho, sem dúvida alguma. Mas como disse, pois claro, cabe às pessoas precisamente fazerem essa avaliação relativamente àquilo que é o trabalho que foi realizado por mim e pela minha equipa, obviamente, porque afinal de contas eu sou a presidente, mas trabalho com uma equipa e com essa equipa que temos conseguido conquistar muitas coisas que têm um grande valor para a nossa população do Conselho de Silves. Quero especificar algumas, aquelas mais importantes, aquelas que acha que a população hum, Eu, se calhar, perdeu em fazia dia. uma pequena resenha histórica, digamos assim. Força. Quando a chegada aqui aqui nesta Câmara, digamos assim, a esta autarquia, a situação que nós deparamos aqui foi preocupante. Estou a falar precisamente no facto de nós termos aqui situações por resolver e que já se arrastavam há algum tempo, e estamos a falar de uma situação de uma dívida com entidades bancárias que não estava resolvida e que iria dar origem precisamente a um processo judicial por parte dessas entidades bancárias e a qual a nossa primeira atitude foi precisamente ir junto dessas entidades bancárias, negociar com essas mesmas entidades bancárias e poder, de certa forma, daí sanar uma situação que já se arrastava há longo tempo. E estamos a falar precisamente do processo da Vigador. Esse processo de avigador, que muitas das pessoas dizem que estamos sempre a falar no passado, mas é muito importante falar, porque só em juros nós tínhamos cerca de 107 milhões de euros em juros, não é verdade? E que foi negociado e que conseguimos precisamente um perdão na ordem dos 70% com essas entidades bancárias. E isso foi duro, foi entre 2013 e 2014, logo quando foi tomada de posse, essa preocupação foi logo de sanar a situação financeira, ou pelo menos procurar não afetar aquilo que poderia ser o desenvolvimento em termos de investimentos e de necessidades que a população tinha. E não queríamos que isso refletisse na resposta que a autarquia teria que dar a essas necessidades que a população sentia. E estamos a falar de que setor? Estamos a falar precisamente do setor a nível do abastecimento de água, que estava completamente, neste caso, vazio, vazaram-no completamente, não tínhamos precisamente técnicos, corpo técnicos a trabalhar, tínhamos alguns operacionais, a maquinaria estava completamente obsoleta, não havia carros, transporte, digamos assim, para socorrer àquilo que eram as necessidades de rupturas, e a primeira coisa que foi feita foi precisamente avaliar e fazer o cadastro dessas mesmas condutas de água, verificar situações que deveriam de ser de imediato resolvidas, munir também neste caso, de recursos humanos para poder responder e fazer o tal cadastro que foi aqui referenciado, e foi um processo muito doloroso, muito duro, digamos assim, para conseguir atingir este patamar que estamos já a reduzir aquilo que são as perdas de água. Não estamos ainda naquilo que é o satisfaz mais, digamos assim, mas estamos num satisfatório porque estávamos precisamente no terceiro pior conselho do país, e isto era preocupante mesmo, ou seja, isto era mesmo um processo que era para privatizar e que não tinha grande interesse de haver um grande investimento. Ora, como deve calcular estas situações, quer seja de tentar regularizar a situação financeira, quer seja de verificar a situação daquilo que é as situações de perdas de água, equilibrar as condutas, poder fazer uma avaliação, são tudo coisas que não são visíveis no exterior, não é verdade? E isto então, primeiro mandato foi muito complicado, estes 4 anos, e começamos a. Mas mesmo assim, veja,
não evitou de nós podermos responder a determinadas necessidades da população, de poder responder àquilo que eram situações que estavam ao nosso alcance para poder, de certa forma, ir realizando aquilo que era a ambição da nossa população, desde projetos que estavam feitos e que foram reavaliados ao contexto de hoje. Estou a falar de projetos como o Centro Histórico de São Bartolomeu de Messinos, como também a zona ribeirinha de Armação de Pera, que era uma situação problemática em termos de cheias, em que também tivemos que reavaliar, fazer um projeto, porque não tinha sido feito nunca um projeto, enquanto que o Centro Histórico de Messinos havia um projeto, mas que ele estava completamente desadequado àquilo que era a realidade e à resposta que se pretendia. Era um projeto muito cosmético, digamos assim, em que não ia ao cerne dos problemas. Estou a falar do escoamento da água, e que continuaríamos a ter ali problemas sérios, desde o parque de feiras e mercados também em São Bartolomeu de Messinos, desde a construção da junta de freguesia de Armação de Pera, desde também daquilo que foi a estrada do Boião à Azelheira na freguesia de São Marcos da Serra, desde da substituição das infraestruturas, e estamos a falar do abastecimento de água em São Bartolomeu de Messinos, em que foi a adutora principal e que foi substituída, assim como os depósitos, todo este tipo de respostas que vão ao encontro das necessidades da população e que nós, como temos uma prática muito próxima com a população, em que vamos com muita frequência a cada uma das freguesias, com a escutação das pessoas, com também a disponibilidade da própria Presidente ir às juntas de freguesia, com o orçamento participativo, enfim, tudo determinadas metodologias que nós adotamos, e quando digo nós, digo o executivo que estou a presidir, de poder estar próximo das pessoas para podê-las ouvir naquilo que são os seus anseios, naquilo que são as suas vontades, para poder responder e também ter um maior conhecimento daquilo que são as prioridades para as próprias pessoas, para que aquilo que formos fazer vá ao encontro daquilo que são as necessidades. Se me perguntar se há muita coisa por fazer, com certeza Já lá que há vamos, ainda muito. já lá vamos, já lá vamos. Para já, uma pergunta que se impõe. Se não tivesse os 3 mandatos consecutivos, por exemplo, esse projeto da Vingador não tinha conseguido resolver, ia interromper, enfim, é importante para uma autarquia que um presidente pelo menos tenha 2 mandatos seguidos para dar continuidade aos processos e concluí-los. Por exemplo, este processo do Vigador, ele não ficou concluído no primeiro mandato, ou seja, o pagamento da dívida ter que se diluir é mais do que um mandato, percebe? Porque o valor da dívida, para além do juro, ainda era na ordem dos 7 milhões de euros. Ou seja, nós tínhamos efetivamente aqui um bolo muito grande e que tivemos que o diluir durante então os vários anos para conseguir pagar a dívida, corresponder então àquilo. É como se fizéssemos um empréstimo da casa. O facto de termos um empréstimo de uma casa não nos impede de podermos efetivamente ter uma vida que nos permita, de certa maneira, haver um equilíbrio entre aquilo que é o cumprirmos com o nosso dever do pagamento da prestação da casa, mas podermos também ir vivendo e respondendo àquilo que são as necessidades, quer sejam dos filhos, quer sejam as nossas, para podermos, de certa maneira, dar-nos alguma qualidade de vida naquilo que são as nossas respostas. Na Câmara, não com esta dimensão, mas com uma dimensão maior, será precisamente isso, ou seja, nós tivemos que equilibrar as contas financeiras a médio e longo prazo para conseguir e depois responder àquilo que era o diagnóstico que a Câmara e que exigia precisamente também o investimento, porque as pessoas não podiam ser penalizadas por escolhas que tinham sido feitas anteriormente e que depois não pudesse estarmos obcecados apenas em liquidar uma dívida e as pessoas ficassem então sem respostas que são necessárias. Estamos a falar de um bem tão essencial quanto a água, não é verdade? Em que havia rupturas e um desperdício, e aliás constatou-se, foi uma preocupação nossa e constatou-se que efetivamente não havia a preocupação de investir em termos de infraestrutura, estou a falar da administração central, e hoje em dia toda a gente olha para o Algarve e diz, não, o Algarve tem que ter infraestruturas para responder à necessidade de água. É verdade que temos de ter aí água, muita água agora, que até nos provoca aqui derrocadas relativamente a isso, mas nem sempre foi assim, e sabemos que não tínhamos as albufeiras cheias e que ainda não as temos, ainda não estamos num patamar que seja confortável, mas é necessário verificar isso. Por isso é que eu acho que naquilo que estava-me a perguntar, é claro que o facto de uma pessoa estar numa situação em que tem que regularizar
o que foi feito, as escolhas que foram feitas anteriormente, para poder e depois ir dando passos no sentido de poder construir juntamente com as pessoas e também com aquilo que são os anseios de quem está a governar também, para poder dar uma oferta diversificada nesse âmbito. É claro que sim, é mais do que um mandato, sem dúvida alguma. Um mandato não se consegue de todo responder a isso. A nossa ideia foi responder em termos de infraestruturas, mas também avançar no âmbito cultural. Começamos a ter iniciativas ainda no primeiro mandato de âmbito cultural, como o ADB, começamos precisamente também a avançar para fazer a nossa primeira mostra da laranja, registamos a nossa marca Silves Capital da Laranja e fomos trabalhando nesse sentido. Também depois demos passos para os Jazz nas Adegas, ou seja, fomos procurando, de certa maneira, dar aqui uma dinâmica em que os produtos endógenos também encontrassem nestas ações, digamos assim, e nestas atividades culturais, também fossem projetados e divulgados para dar precisamente a conhecer aquilo que era o nosso Conselho de Silves. Obviamente que sem cultura um povo não existe, não, Sem portanto, dúvida. necessariamente tem que haver cultura. E nesse aspecto, Silves, já tendo sido capital do Algarve, enfim, tem que puxar pelos seus pergaminhos. E tem puxado. Eu também acredito que sim, mas é como lhe digo, eu não posso ser eu a dizer, acho que as outras pessoas é que têm que avaliar. No entanto, nós temos salvaguardado o nosso património também, porque temos cinco monumentos classificados, como deve calcular, temos aqui uma grande responsabilidade perante o património e queremos que as pessoas se sintam envolvidas neste património. Queremos que este património se sinta-se parte de todos, ou que todos sintam parte dele, para também serem eles cuidadores desse mesmo património. E da nossa parte, nós temos feito isso para avançarmos precisamente em projetos. Estamos em recuperação da nossa Ponte Velha, estamos em recuperação das nossas muralhas, também temos um projeto para recuperar a Sé, apesar de não ser nossa, e andamos nesta procura de poder também fazer parte da solução. Colaboramos com as igrejas naquilo que são as recuperações para também poder beneficiar daquilo que é um património religioso, porque acreditamos que esse património, independentemente das suas crenças, que se deve ser preservado, porque tem a sua história, tem o seu patamar. Reforçamos aquilo que é as nossas atividades no âmbito da Feira Medieval e procurando precisamente, de certa maneira, olhar para a nossa história, que eu acho que agora, neste momento que estamos a viver, atendendo às guerras que estamos a assistir, que as pessoas estão-se a esquecer de olhar para a história para tirarem lações daquilo que foi o nosso passado, para que agora, neste presente, possamos ser muito mais abertos naquilo que são as escolhas das nossas soluções, porque penso que nós, seres humanos, estamos um pouco obcecados, se calhar, com determinados patamares que nos leva, se calhar, a descuidar daquilo que é a relação interpessoal e ter objetivamente aquilo que é uma relação comercial. E as coisas estão a passar todas por aí, economicamente, tudo o que é comercial, e esquecer precisamente daqueles patamares que são muito importantes da relação interpessoal e, claro, tendo em consideração aquilo que são as ilações da nossa história, para podermos, de certa forma, ter aqui um bom presente, escolhas de presente para criarmos um melhor futuro, sem dúvida alguma. Estou preocupada com esta realidade que vivemos. Estamos a poucos meses de concluir o mandato. Certamente haverá alguns projetos que você não conseguiu executar por culpa de alguém. Quer falar disso? O que é que gostava de ter feito que não conseguiu fazer porque alguém, enfim, do Poder Central ou, enfim, travou e não deixou as coisas andarem? Olha, há uma coisa que eu gostaria muito de avançar, que é precisamente, e que passa por valorizar aqui o nosso rio Arado, por exemplo. A valorização aqui do rio Arado, começar por desassoreá-lo ou apenas começar, e isto para ir para um patamar, porque eu também acredito que as coisas têm que ser começadas por algum lado, fazer o espelho de água, que ainda não desistimos. Ainda estamos a ver se conseguimos, de certa maneira, avançarmos para ter aqui um espelho de água. Mas há uma coisa que também que me dá muito, muito gozo de ter feito, nomeadamente vou-lhe dizer, o facto de termos uma área marinha protegida, que é a Pedra do Valade, é considerada precisamente condições únicas para permitir ali a criação, a procriação, digamos assim, dos peixes, e por isso eu chamo-lhe a maternidade de Alfredo da Costa em termos dos peixes. A outra situação que gostaríamos muito também de poder vir a ter esse reconhecimento é precisamente o Geoparque Algarvensis, também este no
com o município de Lolé e Albufeira, em que procuramos precisamente ter o selo da Unesco. Nós vamos estar num processo de avaliação até setembro. Em setembro teremos precisamente a comunicação se vamos conseguir ou não ter esse selo, mas é outra valorização que nós temos em termos de património imaterial, digamos assim, em que o material também dá e reconhecimento a esta identidade, e estou a falar precisamente daquilo que é a valorização em termos geológicos, paleontológicos, botânico, tudo o que tenha de valorização naquele património, e depois, claro, com as suas gentes locais e com aquilo que é as tradições desses mesmos locais. Por isso, todas as pessoas são válidas neste património que nós pretendemos que ter o reconhecimento da Unesco para podermos precisamente dar uma referência num Algarve que já é tão procurado, não é verdade? Que já é uma referência a nível mundial, mas num Algarve diferenciador e que vai integrar pessoas que procuram também experiências diferentes. E isto é essencial neste âmbito do turismo para também fazer com que zonas, porque o Algarve tem uma zona do interior, quando se fala do Algarve fala-se sempre sol e praia, mas também tem uma zona que merece ter também esse mesmo reconhecimento e que passa precisamente pelas suas agentes locais, por esta identificação em termos científicos, mas também por aquilo que são as tradições culturais do próprio local em si, e que vai da serra até ao mar, que é uma realidade sem dúvida, porque este património do Geoparque Algarvensis é um território que vai também até ao litoral, por isso inclui também aquilo que já é de reconhecimento de todos, que é as nossas praias. Sem dúvida. Silves, pode dizer-se que está no auge, está, enfim, está vivo e bem vivo, pelos eventos, por tudo aquilo que se vive, no Conselho, e, naturalmente a Presidente agora, vai de férias prolongadas. Qual é o futuro? Bom, eu sou professora de formação, o meu futuro passa sempre por aquilo que eu tenho a formação, por isso, tudo o que faço, faço com muita entrega, com muita alma, digamos assim, com muita motivação. E acho que vou fazer tudo aquilo que vier. Aceito desafios sempre, sou muito de fazer coisas diferentes, gosto muito de coisas que não passo muito por aquilo que são rotinas. Mas, claro, a minha formação é de professor e então esse é o futuro que eu tenho garantido de efetivamente regressar à minha escola, que é o agrupamento de escolas de Silves. Senhora Presidente, uma última questão. Encara a hipótese de fazer parte da lista que se candidatará, à Câmara de Silves, em outubro, ou não? Bem, então, como sabe, os mandatos têm um limite, não é verdade? Pelo menos para os presidentes de Câmara têm um limite, não é? Quer seja presidente de Câmara, quer seja presidente de Junta. São os únicos, a autarquia e como presidente, não como vereador e nem como vogal, seja o que for, têm limites. Há que fazer cumprir. E não é à toa que isso tem limites. Eu não estou a dizer se concordo ou discordo desses limites, não se trata disso. No entanto, eu acho que o espaço para uma pessoa que estar à frente, obviamente, do município e atendendo àquilo que está estipulado nos limites, tem que se dar a margem, porque, como eu dizia, eu sou o rosto de uma equipa, tem que se dar margem também à experiência para outros poderem também experienciar e também levarem, darem continuidade, que eu acredito na equipa que está comigo, obviamente, darem continuidade ao bom trabalho que temos estado a fazer em prol das populações. Por isso, neste caso concreto, muito objetivamente, eu acredito na equipa, acredito que a equipa irá dar uma continuidade e uma resposta que vai ao encontro daquilo que são os anseios da população. Isso quer dizer que não vai integrar a equipa. Isso quer dizer que eu estarei cá para apoiar a equipa. Sente-se uma mulher realizada por aquilo que lhe disse e por aquilo que percebi, Não, não pessoalmente, me sinto sente-se realizada. totalmente. Não, 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 porque houve determinadas coisas Não? que eu gostaria de ter feito e não consegui. Mas era como dizia há pouco, ou porque havia bloqueios que às vezes não se conseguia, ou porque também a obra que inicialmente se previa parecia mais simples e depois demonstrou-se muito mais complexa e não foi possível de avançar como se gostaria. Por exemplo, posso lhe dizer, o Centro Histórico de São Bartolomeu de Messinos era uma das realidades que eu gostaria muito de ter conseguido desenvolver, porque é uma necessidade mesmo. O projeto está mesmo a ser terminado, teve que incluir uma identidade para lhe dar uma característica mais
genuína e com a integração das próprias pessoas que ali estão, e não consegui, percebe? Mas há uma coisa que eu tenho muito orgulho, como lhe disse, não só a Pedra do Valado, a própria Unesco, o facto de ter dignidade, por exemplo, na Junta de Freguesia da Armação de Pera, determinadas estradas que foram alcatroadas, todas estas situações, mas também o facto de termos iniciado, porque eu sou uma defensora, para já, acérrima daquilo que é o interesse público, sem dúvida alguma. Ele pode funcionar mal, mas para mim, aquilo que é público deve permanecer público, mesmo que funcione mal. Temos sempre correções a fazer, mas acredito sempre naquilo que é público. Mas há uma coisa que eu acredito muito. Nós somos altamente produtores de resíduos e nós começamos aqui no nosso concelho, somos o concelho do Algarve, se calhar, que deu passos mais certeiros e se calhar bastante mais ambiciosos no resto do Algarve, mas caberá aos outros para avaliar, que é precisamente a recolha porta a porta, o teste piloto que estamos a fazer. E a valorização dos resíduos tem que ser vista por nós que somos produtores de resíduos, vista que tem que ser a resposta a dar naquilo que é a sustentabilidade dos ecossistemas para integrar, para nós nos sentirmos integrados. E isto é muito importante. Não podemos falar em sustentabilidade ambiental se as pessoas não forem integradas. E isto é fundamental. E para integrar, nós temos que nos sentir responsáveis, nós, para podermos também contribuir naquilo que é uma boa recolha, e nós estamos a trabalhar nesse sentido. A recolha porta a porta é um exemplo disto. A própria área marinha protegida que eu acabei de falar aqui, o Parque Natural Marinho do Recife do Algarve, Pedra do Valado, é também um exemplo disso. Porquê? Porque foi integrador, porque envolveu os pescadores, envolveu a comunidade local, ou seja, nós somos todos guardiões daquela área que está protegida. E queremos também que o Geoparque da Unesco veja só como é que este território será diferente quando nós tivermos o selo da Unesco, quando já temos a Pedra do Valado, quando tivermos uma recolha seletiva porta a porta. É preciso integrar as pessoas, é preciso informar com as pessoas, é preciso envolvê-las no crescimento e naquilo que são escolhas feitas para que as pessoas sintam-se parte integrante e não apenas coisas impostas, como foi connosco no caso da delegação de competências, que foi uma imposição fria e que tivemos que assumi-las e que em nada abona na resposta a favor das autarquias, porque isso depois depende da capacidade que cada uma das autarquias tem para responder àquilo que são as respostas nestas áreas. Estamos a falar de áreas muito particulares como a saúde, como a educação, como a ação social, em que isto é transferido, mas que depois não é acompanhado precisamente com o tal envelope financeiro para poder, de certa forma, responder de uma forma mais próxima com as suas populações. Por isso, quando se pergunta, fez muita coisa, sente-se orgulhoso, eu sinto, mas ainda há muita coisa por fazer, sem dúvida alguma.